Olá, boa noite. Ah, deixa eu ver quem já tá. Acho que quem já tá aqui comigo poderia dizer se tá me ouvindo, se a imagem não tá travando, se tá tudo ok. Olá, Diego, seja bem-vindo. Boa noite. Mano Cortes, tudo bem? Boa noite. Eu vi sua pergunta, Diego, e como já estava já no horário da live, então eu decidi responder aqui, tá bem? Então já já, quando começar, eu respondo. Olá, Alexandre, boa noite. Seja bem-vindo. Gente, vamos convidar o pessoal, né, os amigos, para participar da live. Esperar só um pouquinho o pessoal ir começando. Eu coloquei uma caixinha de perguntas, perguntando sobre o que vocês gostariam de conversar hoje, né? E teve uma resposta que foi sobre objetivo SMART na prática, né? E vamos conversar sobre isso, hein? Muito, muito bacana. Um tema bem pertinente. E aí também teve a pergunta lá do Diego, né, como eu falei, que eu vou responder daqui a pouquinho, quando a gente tiver já iniciado a live, tá bom? Oi, Cícera, boa noite. Ângelo, sempre por aqui, né, Ângelo, tudo bem? Ângelo, você falou que havia se mudado, né, estava morando em outra cidade, eu não lembro se é Alagoas, se você estava morando em outro estado, eu não lembro se é Alagoas ou Pernambuco. Mas muito bom ver você por aqui novamente. Bom, já temos aí 3 minutinhos de live. Vamos começar, né? Para poder também prestigiar quem está aqui no horário marcado, né? Porque eu gosto de cumprir os meus horários, né? Então, vou começar aqui com você, Diego. O André, que pediu, né, o tema do Objetivo Smart, ele não está por aqui ainda. Então, como você está aqui, e você falou sobre a questão da satisfação do cliente, né? Então, vamos começar por esse tema, né? Ah, tá morando em Pernambuco. Ah, que bom, eu gosto de Pernambuco, viu? Eu gosto muito do povo daí, da cultura, da música. É uma boa terra. Quente, né? Mas eu gosto bastante. Então vamos lá. Diego perguntou assim, né? Como deixar clientes 100% satisfeitos, né? E é interessante que eu coloquei a perguntinha, né? Caixinha de perguntas sobre o que é que vocês gostariam de conversar hoje. E eu pensei assim, se não der tempo de ninguém responder, eu vou falar sobre satisfação do cliente. Olha só que coincidência, viu, Diego? Eu estava em um cliente hoje, né, trabalhando essa questão da satisfação do cliente, e aí eu pensei, cara, eu vou falar sobre isso, né? E aí veio essa pergunta do Diego bastante a calhar. E assim, a pergunta foi, né, como deixar... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, ó. Como ter, né, clientes 100% satisfeitos no ramo alimentício. Assim, Diego, cliente 100% satisfeito não existe, certo? Você vai fazer o seu máximo, né, para agradar o cliente, mas assim, não agradar o cliente, na verdade você vai fazer o seu máximo para entregar o máximo de qualidade. Qual é o máximo de qualidade que você consegue entregar no seu produto, no seu serviço, em qualquer ramo, tá? Mas falando aqui, né, do ramo alimentício. Então, qual é o máximo de qualidade que você consegue entregar? Você tem um protocolo de qualidade, né, onde você garante a qualidade do seu produto, mas aquela qualidade que você planejou, porque existe o planejamento da qualidade, né? Inclusive, ontem, na quarta-feira, toda quarta-feira, né, eu dou aula de administração de projetos. E ontem, a aula de ontem foi sobre qualidade, né? Então, assim, muita coincidência mesmo essa live de hoje, estou amando.
Existe planejamento da qualidade. Qual é a qualidade que você quer oferecer? E aí, essa qualidade, né, essa pergunta, qual é a qualidade que você quer oferecer? Primeiro, você tem que responder uma outra pergunta. Quem é o seu cliente? Aí você diz assim, como ter clientes 100% satisfeitos? Quem é o seu cliente? Né? Qual é o nível de qualidade que o seu cliente requer? Primeiro, quem é o seu cliente? Você precisa identificar quem é o seu cliente. Depois, qual é o nível de qualidade que o seu cliente requer? E aí você vai agora olhar para dentro da empresa e saber se você, nessa sua empresa, os recursos que você tem hoje, se você consegue atender aquela qualidade que o seu cliente requer. Consegue atender? Ótimo, você vai entregar a qualidade. Sendo que você não consegue controlar porque o cliente é algo externo à empresa. Então, você não tem o controle sobre como manter esse cliente 100% satisfeito. Né? Você vai entregar qualidade, você tem um protocolo que garante qualidade, mas com certeza algum cliente vai achar algum problema, vai achar algum defeito, vai ter alguma crítica a fazer, entendeu? E isso é absolutamente normal. Sendo que, né, como você está em busca da qualidade, e aí vem essa questão de buscar conhecer, né, essa satisfação do cliente, conhecer o cliente. Quando o cliente fizer uma crítica, né, porque algum cliente, sempre você vai se deparar com alguém que não está satisfeito. Então, quando esse cliente fizer uma crítica, ouvir, né, esse cliente, tentar entender essa crítica para saber se realmente foi algum erro, né, da empresa, algum problema que aconteceu, ou se não atende realmente, se de repente é algo que está fora do seu protocolo de qualidade, né? Fora do seu planejamento de qualidade para aquele momento, porque a empresa tem o seu momento. Desculpe. Eu conheço a sua empresa, né, o seu negócio, e eu sei que é uma empresa nova, uma empresa nascente, então ela tem esse momento de crescimento. Depois ela vai ter um momento de maturação no mercado. Então, cada momento você vai conseguir entregar um protocolo de qualidade. Qual é o momento da sua empresa e qual é a necessidade do cliente que você quer atingir. Sendo que mesmo quando você fizer esse casamento ficar perfeito, mas entenda que esse perfeito ele nunca vai ser 100%. Sempre vai existir clientes insatisfeitos. Tá? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Mas pode fazer mais perguntas aqui, tá, Diego? Que aí a gente vai complementando, ok? Deixa eu ver quem mais entrou por aqui. Rafael Cavalcante se mudou também, né? Os meus alunos é assim, passa pela faculdade e depois vai embora do estado, né? Oi, Sueli, boa noite, tudo bem com você? Nunca mais lhe vi. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí eu tô com uma luzinha aqui, gente, que eu não consigo usar o óculos. Porque se eu colocar o óculos, fica assim, ó. Fica estranho, né? Mas pra ler, eu vou precisar dele. André já chegou. Eu tava falando aqui de André, né, que tinha solicitado também um tema. E aí eu comecei pelo tema do Diego, que o André não tinha chegado ainda. Deixa eu ver quem mais que chegou por aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que começaram a me seguir agora. Sejam muito bem-vindos a esse Instagram. Se você tem empresa ou se você tem a ideia de empreender, aqui você vai encontrar várias dicas para o seu negócio, tá? Tanto para organizar a ideia de negócio, como para organizar o negócio que já existe, né? Que já está no mercado. Bom, beleza. Então, acho que o Diego não tem... Sim, vou falar sobre isso agora. Acho que o Diego não tem mais nenhuma dúvida, né? Ajudou muito, né, Diego? Que bom. E a pergunta do André, deixa eu buscar aqui a pergunta do André. Eu já havia respondido, né? Aqui, sobre Smart na prática. Dá um pouquinho de água. Sobre Smart na prática, vamos lá. Objetivos Smart, adoro. Trabalho com planejamento estratégico. E o coração do planejamento estratégico são os objetivos, né? Isso para qualquer coisa, tá, gente? É empresa, é vida pessoal. O que é que você quer alcançar, né? Qual é o objetivo que você quer alcançar? Você faz um planejamento, você se planeja. Quando você fala sobre planejamento, é um caminho que você está organizando para alcançar alguma coisa, tá? Então, essa alguma coisa que você quer alcançar é o seu objetivo, né? Adoro. Pois é.
Então, assim, eu vou me planejar, eu vou organizar a minha rotina, eu vou organizar a minha empresa, eu vou montar um planejamento para quê? Porque eu quero alcançar alguma coisa, tá? Então, essa coisa que se quer alcançar é o objetivo, né? E no caso do SMART, que o André colocou assim, sobre SMART na prática. O objetivo, ele tem que ser muito bem definido. Porque se você disser assim, eu vou organizar aqui a minha empresa, vou organizar a minha rotina para poder, sei lá, alcançar tal coisa. Ok, fica muito vago. Eu até anotei aqui algumas coisinhas. Por exemplo, ano que vem eu vou melhorar a minha equipe de vendas. Ano que vem, ou ainda esse ano, próximo semestre, próximo mês, enfim, eu vou melhorar a minha equipe de vendas. Isso é um objetivo? Alguém me deu um oi aqui. Ai, Andresa. Oi, Andresa. Boa noite. Ellen, que bom ver você por aqui, Ellen. Então, vamos lá, né? Ano que vem, semestre que vem, mês que vem, eu vou melhorar a minha equipe de vendas. Que objetivo é esse? Melhorar a equipe. Outro exemplo que eu trouxe. Semestre que vem, eu vou implantar novas ideias na empresa. Que ideias? Quando? Como? E aí, junto com esse objetivo SMART, a gente tem uma outra ferramenta que é a chamada de 5W2H, que é basicamente essas perguntinhas que eu fiz agora. O que você vai implantar? Como que você vai implantar? Onde? Quando? Né? Que é a chamada aqui 5W. Vou escrever aqui, vou mostrar a vocês. 5W, acho que dá para ver aí bem, né? 5W2H, que significa o quê? 5Ws. É inglês, né, gente? Então, 5 A's, né? Que é o porquê em inglês, né? Então, porquê você está implantando isso, né? Como que você vai fazer isso? Onde que vai ser implantado? Quanto que vai custar? Quem são as pessoas responsáveis por fazer isso acontecer, certo? Então, são duas ferramentas que trabalham juntas. Mas, falando sobre o objetivo SMART, esse objetivo ele precisa ser muito bem especificado. Se eu digo, semestre que vem eu vou melhorar a minha equipe de vendas, não é objetivo porque ele está vago. E o que está faltando nele? Está vago, né? Então, o que está faltando? Está faltando exatamente o que vai ser implantado na empresa para que essa equipe de venda melhore. Ai, minha garganta hoje está péssima. Quanto tempo, né? Em quanto tempo, quando que esse objetivo vai ser alcançado? Eu quero melhorar a minha equipe de vendas. Quando que eu vou saber que a minha equipe de vendas está boa, né? Eu preciso medir, né? Eu vou fazer isso durante 2 meses, eu vou implantar um projeto durante 2 meses para melhorar a minha equipe. Ok, então a cada semana eu preciso medir para saber se minha equipe realmente está evoluindo. Ou seja, existem alguns parâmetros que eu preciso preencher para que o meu objetivo ele não seja um objetivo vago, ele seja um objetivo SMART. E aí eu trouxe aqui para vocês também, ó. Eu não sei se vocês estão vendo, porque fica aparecendo ao contrário, né? Mas o SMART é esse aqui, ó. Esse acrônimo, né? S-M-A-R-T, certo? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Acho que agora dá para ver direitinho, né? S-M-A-R-T. Esse é o tal do SMART, né? Que o André pediu para que a gente fizesse aqui essa live, né? Sobre isso. E o que significa esse SMART? Ó. Ele é um acrônimo, né? Talvez não dê para vocês verem aí direitinho as letrinhas menores, mas o SMART, ele é um acrônimo porque ele vem de outras palavras aqui, né? É a primeira letra de cada uma das palavras, também em inglês, né, gente? Então, o que seria? O S, né? Ele vem da palavra em inglês specific, que significa específico, ou seja, o objetivo ele precisa ser específico. Você precisa saber exatamente o que é que você quer. Aí aqui também eu trouxe eu preparei aqui outro documento no meu tablet que está aqui do lado, por isso que eu estou olhando aqui para o lado, certo? Eu estou pegando a minha colinha. Então, por exemplo, se o objetivo é aumentar as vendas, então o dono da empresa, o gestor de vendas, o gerente, ele precisa ser muito bem objetivo quando ele for definir essa meta, né, de aumentar as vendas, esse objetivo de aumentar as vendas. Então, qual é a especificidade desse objetivo? Aí eu quero aumentar as vendas em 20% em 5 meses, por exemplo. Tá? Eu quero aumentar as vendas em 30% nos próximos 15 dias. Vê como ele é mais específico? Se eu disser assim, galera, a gente precisa aqui aumentar essas vendas. Em quanto? E para quando?
né? Talvez surjam essas perguntas aí entre a sua equipe. Ó, galera, vamos lá, a gente precisa aumentar essas vendas. Aumentar em quanto? E para quando? Certo? Então, a gente já tem aí, do nosso objetivo SMART, 2 letrinhas sendo preenchidas. O que exatamente, né, quando eu digo eu quero aumentar minhas vendas em 20% e em quanto? Desculpa, para quando, né? O tempo aqui, ó, né? Quando, né? Que tempo que esse objetivo vai ser alcançado, tá? Então, o objetivo ele começa sendo específico, exatamente o que é que você quer. Depois, baixando aqui, né? Seguindo o SMART, a gente tem a palavrinha com M, né? Que do inglês measurable, que é mensurável. E o que vem a ser algo mensurável? Algo que pode, né, que deve ser medido, certo? Então, você já especificou muito bem o seu objetivo, você sabe exatamente o que você quer, e agora você precisa medir ao longo do tempo, né, até aquela data que você também já definiu que você quer atingir, né, quando você quer que esse objetivo aconteça, e até lá você vai medindo para saber se realmente você está caminhando no rumo certo. Então, pegando aqui o exemplo da equipe de vendas, né, como eu falei, tem que aumentar aqui as vendas, então vamos aumentar em 20% nos próximos 2 meses. Então, eu tenho 8 semanas. E eu posso medir o meu objetivo a cada semana. Então, se eu digo que eu quero aumentar 20% em 8 semanas, isso quer dizer que cada semana eu vou ter ali um pedacinho que eu vou alcançar. Então, por semana eu vou alcançar 2% nas minhas vendas. Então, eu estou aqui no zero do meu objetivo e ele vai chegar lá, né, no 100%, que é uma meta de 20%. Na próxima semana, quanto que eu aumentei nas minhas vendas? Então, claro que eu vou traçar todo um planejamento, eu vou trazer, né, propostas para a empresa para aumentar essa venda. Beleza. Na próxima semana, de hoje a 8, que hoje eu fiz a proposta, apresentei o meu plano, né, para aumentar as vendas, e próxima semana, de hoje a 8, eu vou medir o quanto que eu avancei, né, nas minhas metas para alcançar o meu objetivo de 20% nos próximos 2 meses. Na próxima semana, quando eu medi, eu alcancei 2%. Estou indo bem? Eu posso também colocar uma meta de eu quero 20% nos próximos 2 meses, mas eu quero 2% por semana. Eu quero 5% a cada 15 dias. Eu quero 10%, entendeu? Você também pode quebrar essa meta em metas menores e você vai acompanhando. Porque se você pensa, eu quero aumentar minhas vendas em 20%, talvez seja um número muito alto. Mas se você quebra essa meta e você coloca ela diária ou semanal, dependendo do tempo, e você diz assim, não, por dia eu quero aumentar 1%, ou quero aumentar 1% por semana. Fica mais fácil de você conseguir visualizar o alcance dessa meta. Fica mais fácil de você fazer um planejamento para aquele dia de você conseguir aumentar aquelas vendas. E aí, toda semana, você vai medir, né? E aí nós estamos falando do nosso M, que é o mensurável. Deixa eu ver aqui. Plano a ser seguido de ações para alcançar. Ok. Vamos falar sobre isso. Deixa eu só terminar aqui o objetivo, porque a gente fala sobre o plano de ação, né? Que é o Roadmap, que é uma outra ferramenta que a gente pode usar também. Gente, são várias ferramentas, né, dentro da administração que a gente faz uso quando a gente faz um planejamento estratégico, né? Um planejamento estratégico não é assim tão simples, né? Mas também não é bicho de 7 cabeças, tá? Então, estamos falando do mensurável, né? Ou seja, de medir as metas. Então, já especificamos essa meta, eu já sei exatamente o que eu quero, eu já sei quando eu vou atingir. Veja que o T, né? Ele é o último aqui, né, no nosso acrônimo SMART, mas quando a gente fala o que a gente quer, a gente também já define logo o tempo. Quando? Para quando? Porque se eu não disser para quando, eu vou empurrando com a barriga e um dia, quem sabe, eu atinjo o meu objetivo. E não é isso que a gente quer. Então, quando a gente define o objetivo, logo já vem também o tempo de ser alcançado. E aí agora a gente vai medindo dia após dia, semana após semana, mês após mês. Isso vai depender do tempo que você está dando para alcançar o objetivo, tá? Você vai medir o quanto que você está caminhando rumo ao seu objetivo. Aí a próxima letrinha
a letra A, né, do nosso acrônimo SMART. O A é de atingível, certo? O que seria isso? Vamos lá. Eu vou definir um objetivo. Veja só, objetivo não é sonho, certo? Tem gente que confunde, objetivo não é desejo. Enquanto ele é um sonho, ele está lá no sonho, né? Então, você precisa trazer ele para a realidade, para você poder encarar isso como real e que, sendo real, você vai conseguir realizar, certo? Então, ele precisa ser atingível. E o que seria isso? Você coloca um objetivo que você diz, se eu consigo atingir qualquer coisa, e sim, a gente consegue atingir qualquer coisa, né? Eu vou colocar aqui um objetivo enorme e aí, de repente, você se depara com uma coisa que você não consegue atingir agora, tá? Então, se você tem um objetivo muito grande e que pareça impossível, quebre ele em objetivos menores, né? Então, traga aquele objetivo atingível que você realmente consegue realizar. Depois que você realizar esse, você passa para o próximo, né? Mas assim, ele precisa ser desafiador. Não é um objetivo bobinho. Não, isso aqui eu consigo fazer. Não, ele tem que ser desafiador. Meio que, sabe quando eu falei que o específico está junto com o temporal aqui, né, do tempo? Esse atingível está junto com o relevante, tá? O A, ele também vem junto com o Rzinho, que é de relevância. Ele tem que ter um propósito. Esse objetivo tem que ter propósito para você. Por quê? Não é fácil atingir. Veja que eu estou falando do atingível e do relevante junto, assim como eu falei do específico e do temporal, tá? Não é fácil atingir objetivos. Se fosse fácil, todo mundo estava aí com seus objetivos alcançados, todo mundo feliz da vida, rico, maravilhoso, fitness, né? Então, não é fácil atingir. Mas ele tem que ter uma relevância para você. Ele tem que ter um propósito forte. Porque, como não é fácil atingir, você vai se dedicar muito a ele. E você vai passar tempo se dedicando a ele, algumas horas, alguns meses, de repente até alguns anos, se dedicando a um objetivo, né? Então, ele tem que ter uma relevância, olha aqui que eu já pulei pro Rzinho, né? Ele tem que ter uma relevância tamanha que seja motivador para que você acorde todos os dias e vá em busca do seu objetivo. Então, esse objetivo ele tem que ser atingível, mas ele tem que ser também desafiador. Porque se você define um objetivo fácil de atingir, por mais que você coloque um tempo para que você atinja, como ele é fácil, você vai deixar para um dia antes, de repente até algumas horas antes do tempo, né, que você definiu, porque ele é fácil. Então você vai deixando. E aí, quando chegar naquele tempo lá, você, eu vou fazer e você consegue fácil, tá? Então, o interessante, né, é que ele lhe desafie, tá? Mas que ele desafie de uma maneira que você consiga atingir. Você vai precisar acordar um pouco mais cedo, você vai precisar ter alguma restrição na sua alimentação, você vai precisar mudar hábitos, você vai precisar mudar coisas em você, você vai precisar mudar coisas na sua rotina, você vai precisar se transformar na pessoa que vai atingir aquele objetivo. É desafiador, tá? Mas só funciona se for assim. Porque se for um objetivo qualquer, não tem graça. E você mesmo perde a motivação por ir atrás do seu objetivo, né? Oi, Mel! Boa noite, seja bem-vinda, querida. Deixa eu ver quem foi que entrou por aqui por essas horas. Ficou claro para vocês o que é um objetivo SMART? Sara, minha linda, olha só quem está por aqui. O André perguntou sobre o plano de ação, já vou falar sobre ele. Eu só queria saber se vocês têm alguma dúvida, né? Se vocês têm alguma pergunta a fazer sobre o SMART. E aí, eu vou finalizando aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, vai colocando aí, tá? Sobre o tempo, né? Quando eu faço as minhas oficinas sobre planejamento, né? Eu tenho oficinas onde eu ensino as pessoas a fazer o seu próprio planejamento. Essa questão do tempo, eu lanço um desafio. E eu vou compartilhar com vocês agora. Que é o seguinte. A gente estava falando aqui do objetivo, né? Ele tem que ser específico, ele tem que ser desafiador, ele tem que ter um propósito. O objetivo ele precisa ser medido ao longo do tempo para que você saiba se você está alcançando ou não. E temos a questão do tempo, né? Sobre essa questão do tempo, o desafio é o seguinte. Às vezes, a gente participa de algum treinamento, uma live como essa, conversa com alguém, ou então está num momento muito motivador,
né? E aí você pensa, cara, eu vou atrás disso e eu vou conseguir. Naquele momento, naquela energia, você pensa sobre isso e sim, naquele momento você é capaz de conseguir. Mas ao longo do tempo, ao longo dos dias, os problemas vão aparecendo e você vai deixando de lado o seu objetivo. Por mais que ele seja algo de relevância para você, mas a gente acaba deixando de lado, né? Quantos sonhos a gente já deixou de lado nessa vida, né? Então a gente acaba deixando de lado mais um objetivo, por mais que ele seja relevante. Qual é o desafio? Quando você definir uma data, eu quero alcançar isso até essa data, programe essa data no seu celular. Eu sempre falo isso pro pessoal. É um desafio, parece bobo, mas veja só o que vai acontecer. É o fogo de palha, né? Pois é. Então, veja só o que vai acontecer. Programe no seu celular. Naquele momento que você está motivado, que você acredita mesmo que você vai atrás do seu objetivo. Aí você vai colocar lá no seu celular um lembrete, né? Para que quando chegue naquela data que você definiu, o seu celular vai te lembrar do seu objetivo. Eu não sei o que vai acontecer com você, eu não sei se você vai de fato se dedicar a alcançar o seu objetivo, ou se você vai abandonar o seu objetivo no meio do caminho. Mas uma coisa é certa, o seu celular vai te lembrar dessa data. E se eu mudar de celular? Não, você não perde. Porque quando você faz a agenda, não é no celular, na verdade, é na nuvem, né? Então, por mais que você troque de celular, quando você fizer o seu login lá no novo celular, ele traz tudo. Vocês sabem disso, né? Enfim. Então, quando chegar naquela data que você marcou, por mais que você tenha desistido dos seus sonhos, ou, sei lá, não sei o que aconteceu, mas o seu celular vai te lembrar. E isso vai te causar uma emoção, tá? Talvez cara, há 2 anos, sei lá, eu botei um objetivo para 2 anos. Caramba, há 2 anos eu pensei nisso. E esqueci. Não fiz mais, não falei mais sobre isso. Então, vai causar alguma emoção em você, né? E aí talvez seja uma emoção para um despertar. Para você dizer, caramba, passou esse tempo e eu não fiz nada ainda. Tá na hora de fazer. Porque a gente esquece, né? Como eu falei, quantos sonhos a gente já abriu mão? Quantos sonhos a gente já deixou de lado, né? Então, talvez esse seja mais um. Então, se você coloca no seu celular, ele vai lembrar você, né? Então, uma vez, há um tempo atrás, que eu nem sabia da existência desse negócio de coach, eu disse assim, cara, eu queria alguém pra estar ali comigo, assim, sabe? Alguém que colocasse algumas metas pra mim e que me cobrasse, né? Porque quando a gente é cobrado, como eu falei, às vezes a gente abre mão das coisas, mas quando a gente tem que prestar conta pra alguém, a gente faz, né? E depois de um tempo eu me deparei aí com o mundo do coach, né? E mentores e tudo isso, e me encontrei, e aí eu realmente tive esse app pra conseguir realizar as minhas metas, né? E é muito bom isso, sabe? Deixar os lembretes no celular, porque a gente pode até esquecer, mas ele não vai esquecer, não. Bom, desculpe, gente. É que eu tenho 2 cachorrinhos aqui e uma gata, né? Os danadinhos. Vamos lá. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguma dúvida. Criar metas pequenas, exatamente. Viviana. Gente, a Viviana! Criar metas pequenas. Viviana, você consegue me entender no meu bom português? Legal, gente. Olha só, a live sendo assistida lá no Peru. Adoro. Bom, acho que não tem nenhuma pergunta sobre essa questão das metas. Aí vamos então para o nosso plano de ação, tá? Como o André já perguntou, vamos lá, né, André? Respondendo aqui a sua pergunta, né, a sua solicitação. Adris está uma solicitação para participar ao vivo. Adris, eu lhe chamo já, tá? Eu vou responder aqui a pergunta do André e te chamo. Ou se você mandou por engano, mas você pode também colocar sua pergunta, mas eu posso chamar ao vivo aqui sim. Vamos lá, um plano de ação, que é o que eu chamo de... Que é o que eu chamo não, né? Chamado de roadmap. Deixa eu escrever aqui para vocês. Gente, tudo no inglês, né? Tudo foi desenvolvido, né? Eu, como uma boa professora, vou dar aqui uma aula de 2 minutos. Tudo isso foi desenvolvido a partir da Revolução Industrial, tá? E quem foi que fez a Revolução Industrial, né? A galerinha lá dos States, né? Europa, Estados Unidos. E aí os Estados Unidos começaram aí a trabalhar no desenvolvimento dessa indústria, né? Pronto, acabou a aula de história. E aí a gente tem um monte de termozinhos
desenvolvido aí um monte de termozinhos em inglês. Ó, roadmap, certo? Road significa estrada e map, mapa, tá? Então aqui é o mapa da estrada, é o mapa do caminho, né? O mapa da trilha. Por quê? Você definir um objetivo, você sabe o que é que você quer fazer, você sabe quando que você vai alcançar esse objetivo, ele tem um propósito para você e você vai trabalhar para alcançar. Como? Qual é o primeiro passo? O que é que eu tenho que fazer primeiro? Entramos no roadmap, certo? Ou seja, o mapa da estrada, o mapa da trilha. O que é que eu tenho que fazer? Então você vai definir o primeiro passo. Há 2 semanas, né, foi meu aniversário, dia 27 de fevereiro, e eu estava na Chapada Diamantina. Acho que quem me segue aqui já desde aquela época, quem viu as minhas fotos, meus stories, sabe que eu estava lá. E eu fiz um rapel, né, junto com a Sara, que está aqui me assistindo. E eu gosto muito, não estava com medo, de boa, super de boa. Mas tinha algumas pessoas que era a primeira vez que fazia esse rapel, né? E estavam, claro, muito nervosos. Afinal de contas, era uma altura de 90 metros. Maravilhoso. Mas o pessoal estava muito nervoso, normal. E aí, eu conversando com uma menina lá, eu falei para ela o seguinte. Tenha em mente os 3 primeiros passos. É o roadmap, gente. Veja só. Se concentre nos 3 primeiros passos. Quando você der os 3 primeiros passos ali na descida do rapel, você vai perceber que os demais vai ser moleza. Porque o pior mesmo é na hora que você, né, vai encarar ali aquela altura e perceber que você realmente está só pendurado num cabo. Tá? Então eu falei para ela, se concentre nos 3 primeiros passos, que é basicamente isso, ali onde a gente estava, eram apenas 3 passos, mais ou menos, o resto era livre. Então eu falei para ela que se concentre nos 3 primeiros passos e depois vai ser só curtir mesmo a aventura do rapel. Beleza. Ela desceu e muito depois eu desci e tal, e depois, quando nos encontramos lá embaixo, eu perguntei para ela como foi a experiência dos 3 primeiros passos. E ela disse, realmente, os 3 primeiros foram os piores porque era a primeira vez que ela fazia e era a primeira vez que ela dava aqueles 3 primeiros passos em um ambiente totalmente desconhecido. Mas depois ela foi se acostumando com o ambiente e aí ela curtiu a aventura de descer um rapel. É a mesma coisa aqui para vocês, né? No caso de definir metas, objetivos, tá? Você vai definir passo a passo. Nada de fazer tudo de uma vez. Porque o objetivo, como eu disse, ele tem que ser desafiador, relevante e tal. Então não é qualquer objetivo, é um objetivo grande. Você não vai alcançar, tá pensando nele hoje, aí levanta do sofá e amanhã já está tudo pronto. Não é assim. Vai levar um tempo, dias, semanas, meses, de repente até alguns anos, tá? Então, você define o seu objetivo, né, o ponto final que você quer chegar, mas na hora de fazer acontecer, se concentre no passo a passo. Gente, parece clichê, mas sabe aquela escadinha, né? A cada dia ali você vai subindo degrau por degrau? É exatamente isso. Define o objetivo, beleza. Agora, o próximo passo é se concentrar no próximo passo, né? Se concentrar no passo a passo. E aí você vai definir o que é que eu vou fazer primeiro. Qual é o meu próximo passo? Isso vai depender muito do que é o seu objetivo, né? Sei lá, eu quero, como eu disse, vou aumentar, pegar aqui o exemplo primeiro, né? Vou aumentar a venda da empresa. Vamos lá. Vou aumentar as vendas da empresa. O que é que eu preciso fazer, né, para aumentar as vendas da empresa? Será que eu preciso levar treinamento para a minha equipe de vendas? Eu preciso investir no marketing da minha empresa para que ele chegue para mais clientes? Eu preciso aumentar o número de clientes? O que é que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo? Tudo vai depender do que é o objetivo. E aí você traça, né, no papel mesmo, gente. Inclusive eu até postei nesse instante, né, o poder do caderninho, sabe? Todo vídeo eu falo, gente, caderno e caneta na mão, sempre. Eu sei que a revolução tecnológica está aí, tudo é tecnologia, mas nós ainda somos humanos, tá? E a canetinha na mão ali, ó, girando enquanto você escreve, isso ativa, né, o seu cérebro, ele fica mais ativo para poder realmente estar sendo mais criativo. Tá? Então, pega um papel, pega uma caneta, escreve o que você quer. Tá? Depois que você escrever, você pode ir lá para o computador, digitar, montar uma planilha, tal, mas escreve, porque você se torna mais criativo quando você escreve.
Não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Existem vários e vários estudos, mas vamos lá. Então, escreve, né? Por onde é que eu vou começar? O meu objetivo é esse aqui, aí você vai escrevendo. Alguns passos. Você não sabe exatamente ainda qual vai ser o primeiro, mas você vai escrever as tarefas, né? O passo a passo. O que é que você tem para fazer. Quando você começar a escrever, que você visualizar essas tarefas, você vai perceber, você vai conseguir perceber qual vai ser o primeiro passo, tá? Se você estiver fazendo isso sozinho, e vai ser a primeira vez que você vai fazer, talvez no caminhar, né, rumo ao seu objetivo, você perceba que aquele não deveria ser o primeiro passo, e aí vem os erros, que é bastante normal, né? A gente sabe que a gente aprende com os erros, são os erros do caminho, que é normal, é natural, e eu digo que é até bom que aconteça, porque a gente cresce, né? A gente desenvolve. Então, escreve no papel quais são os passos, quais seriam as próximas etapas na sua visão. E aí você escreve tipo umas 10 próximas etapas, né, mais ou menos, estou só jogando, tá? Escreve umas 10 próximas etapas e depois você tenta organizar isso. Quem seria a primeira? Quem seria a segunda? Sabe? Vai numerando mesmo. E daí você tem o seu road map, ou seja, você tem o seu mapa da estrada, o mapa da trilha, o caminho a seguir. Então hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer na próxima semana isso, no próximo mês aquilo, e nisso você vai caminhando. E a cada um desses passos que você for alcançando, eles vão sendo riscados, né? Porque você já alcançou, você já realizou, então já foi. E novos passos vão sendo agregados, tá? E aí você vai construindo o seu mapa, né? Você vai construindo o caminho. E aí tem uma frasezinha que de vez em quando eu encontro na internet, que eu não sei se eu vou lembrar exatamente agora, mas mais ou menos assim, que o caminho se forma quando você caminha, né? É mais ou menos isso, ou seja, o caminho vai se formando ao passo que você vai caminhando, tá? Então você define, você escreve umas 10 para que você defina as 3 primeiras. Porque você não sabe exatamente por onde você vai começar. Talvez seja a primeira vez que você faça esse tipo de organização. Então, descreve lá umas 10. E aí você vai definir. Bom, entre essas 10 aqui eu vou começar por essa. A segunda vai ser essa, a terceira vai ser essa. Ponto. Acabou. Se concentra nesses 3 passos. Porque se você tentar fazer os 10, você vai se perder. Ou você vai querer fazer os 10 de uma vez, ou você vai querer ir lá no 8º, depois voltar para o 2º e vai fazer um bolo e o seu planejamento vai por água abaixo, certo? Define quais são os 3 primeiros e se concentra em realizar os 3 primeiros. E lembre-se, os 3 primeiros serão sempre os 3 mais difíceis, porque é a primeira vez que você vai estar fazendo isso. É um caminho que você nunca seguiu, é um objetivo novo que você nunca alcançou e que você vai caminhar rumo a ele. Então, é desconhecido. Lembra da história do rapel? Primeira vez que você vai descer um rapel, concentre-se nos 3 primeiros passos. Depois, nos próximos 3. Depois, então, aos poucos, né, como alguém colocou aqui, quebrar em metas menores. E aí, aos poucos, com certeza, se você for consistente, né, não deixar de seguir o caminho, não deixar de trilhar o seu caminho, você vai conseguir o seu objetivo. Algumas pessoas escreveram alguma coisa aqui. Olhe, encare e se afaste. Perfeito. Perfeito, Jamile, perfeito. Você sabe exatamente o que você tem que fazer? Faça e deixa o restante lá. Quando você terminar, alcançou essa meta, né, a meta dos 3 primeiros passos, aí sim você volta para definir os próximos 3. Alguém mais escreveu mais alguma coisa? Existe uma diferença em saber o caminho e percorrer o caminho. Exatamente. Com certeza. Veja. Você só sabe o caminho depois que você percorre o caminho. E aí a gente fala sobre mentorias, né? O que é um mentor? O mentor é uma pessoa que já foi lá. Ele sabe como é, né? Ele sabe como traçar um planejamento, ele sabe como traçar metas, ele sabe quais são alguns problemas, pelo menos, né, que vão acontecer. Tem problemas que são previsíveis, tá? Mas que você precisa passar por eles. E aí, depois que você caminha, né, depois que você trilha o caminho, é que você vai conhecer esse caminho. Até então, ele é desconhecido. Até que você comece a trilhar, ele é totalmente desconhecido. Então, você vai precisar
trilhar o seu caminho. Por mais que alguém já tenha ido lá, né, como eu falei como mentor, por mais que alguém já tenha ido lá, e que você pise naquela trilha que já é marcada, ainda assim é a sua pisada. E ninguém pisa igual a ninguém, por mais que a trilha já esteja ali marcada, né? Quando a gente vai fazendo trilha ali, pisando naquele matinho, em um certo momento o matinho deixa de crescer e se forma uma trilha, não é isso? Mas é a sua pisada, ou seja, é a sua meta, é o seu sonho que você está caminhando para alcançar, tá? Então, só fazendo aqui uma pequena revisão, eu falei sobre a meta SMART, né, o objetivo SMART, né, desculpe. Gente, eu esqueci só de uma coisa. A palavra SMART, né, que ela é um acrônimo, ela é formada pela primeira letra de cada uma das palavras. Ela significa, em inglês, inteligente. Né? Smart, em inglês, significa inteligente. Então, é um objetivo inteligente, né? Um objetivo que ele é específico, ele é mensurável, ele é atingível, ele é relevante e ele tem um tempo certo para acontecer, tá? E aí a gente precisa desenvolver sempre objetivos SMART para qualquer coisa, para o nosso crescimento pessoal, para a nossa empresa, porque com o objetivo SMART, a gente realmente consegue ter um norte, né? Para onde a gente está indo com esse objetivo, certo? E para onde o objetivo está nos levando, porque ao longo do caminho a gente também vai se transformando, né? Ao longo do caminho nós vamos precisando aprender coisas, desenvolver habilidades para alcançar o objetivo. Você não pense que você vai alcançar o seu objetivo exatamente como você está agora. Porque senão você não precisaria passar por tudo isso, era só ir lá e fazer. E não é bem assim. Então você vai precisar desenvolver novos hábitos, você vai precisar deixar de lado alguns hábitos, você vai precisar aprender algumas ferramentas, você vai precisar desenvolver algumas habilidades que você talvez, né, não tenha para poder estar preparado para alcançar o seu objetivo. Mas tudo isso você vai descobrir na sua caminhada, certo? E aí, por último, né, falamos... eu falei também sobre o 5W2H. Isso aqui é muito bom para quem tem equipe, certo? O 5W2H. Por quê? Aqui, você pode delegar, né, para os outros o que é que eles vão fazer. Deixa eu pegar aqui rapidinho, né? Você pode estar distribuindo tarefas, né, para uma equipe, certo? Porque a gente não realiza nada sozinho, certo? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Então, vamos lá. O 5W2H. Os 5 Ws, o primeiro é why, né? Why, em inglês, né? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Um propósito. Depois vem o where. Onde que eu vou desenvolver esse meu objetivo? É em casa, é na academia, é na empresa, é na casa da mãe? Onde vai ser aplicado? Depois, when, que é quando. Nossa, quando, né? Quando que eu vou alcançar esse objetivo? Também tem o what, o que está sendo desenvolvido. E por último tem who, que é quem é a pessoa responsável por aquela tarefa. Então eu tenho um objetivo e dependendo do objetivo, principalmente quando a gente fala sobre empresa, equipes, eu vou distribuir tarefas para que outras pessoas cumpram tarefas para que o objetivo seja alcançado. E aí eu digo o que a pessoa vai fazer, por que ela vai fazer, onde que isso vai ser desenvolvido, quando que ela precisa entregar e quem é a pessoa responsável por esse objetivo. São os 5W, né? Os 5, aqui essa primeira parte aqui, né? Os 5W. E depois temos os 2 Hs, que é o how, como, né? Como que vai ser desenvolvido isso. E o último H é o how much, que é quanto custa. Quanto que vai me custar desenvolver esse objetivo. Então, eu posso usar essa ferramenta, depois vocês podem colocar no Google, tá? Para poder ver melhor, né, do que se trata a ferramenta. Então, eu posso usar essa ferramenta para distribuir tarefas para minha equipe. E, por último, eu falei sobre o Roadmap, né, que é o meu mapa do meu caminho, né, onde eu vou definir o meu passo a passo para atingir o meu objetivo. Alguém colocou aqui, ao longo do caminho, os objetivos também são modificados. Perfeito, Jamile tá demais, viu? Ótimo, Jamile, ótimo. Assim como eu disse que
nós, ao longo do caminho, vamos nos transformar, né? Vamos adquirir novos hábitos, vamos adquirir novas habilidades para atingir o nosso objetivo também, ele pode sofrer mudanças, porque eu vou me transformar em uma outra pessoa, eu vou adquirir novos hábitos, eu vou desenvolver novas habilidades e, de repente, aquele objetivo ele já não é mais tão relevante. Talvez ele ainda seja relevante para atingir um maior ainda, entende? E as metas, né, esse passo a passo aí que eu vou definindo para atingir o objetivo, agora que eu adquiri novas habilidades, eu vou também definir novas metas, né? Então, o planejamento, ele não é estático. Eu montei aqui meu planejamento, aí imprimo, põe na parede lá, né? Tá lindo, maravilhoso. Sim, isso deve ser feito. Mas não é para ficar ali e ser adorado, não. Ele é para ser analisado. E aí a gente tem outra ferramenta. Gente, é muito massa esse tema. É um tema extremamente rico, certo? Isso aqui dá pano para muita manga, né? Muita live. Eu posso retomar esse assunto mostrando outras ferramentas, né? Que é a ferramenta de PDCA, né? Ou seja, você planeja e você executa. E depois você vai analisando se o planejamento ele ainda é aquele planejamento que você fez, se ele está de acordo com o seu objetivo, se o seu objetivo ainda é aquele, se ainda é relevante, se ainda faz sentido. E tudo isso ele vai sendo ajustado à sua nova realidade, né? E aí esse ajuste é um novo planejamento. E é um ciclo, né? O PDCA é chamado ciclo de PDCA. Então são várias ferramentas, né, que a gente utiliza para fazer, né, o planejamento estratégico, para desenhar o planejamento e também para acompanhar a execução desse planejamento. Renata, é isso aí, Thaís, ciclo PDCA. Olha só quem está por aqui, a Renata, né? Oi, Renata, tudo bem com você? Com a senhora, né? Thaís, ciclo PDCA, exatamente, perfeito. E aí, gente, se vocês querem fazer alguma pergunta, eu vou tomar água enquanto isso. Nós já estamos aqui com praticamente 48 minutos de live. É só uma horinha, né? Depois disso, quando chega em 59 minutos e 59 segundos... 59 minutos e 59 segundos, trava automaticamente. Então, temos aqui praticamente 48 minutos. E aí eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre o tema de hoje, que é o objetivo SMART, né? Planejamento estratégico. Alguém? Bom, gente, eu adoro falar sobre isso, né? É a minha especialidade, planejamento estratégico. Eu trabalho com planejamento estratégico para desenvolver negócios, para organizar ideias de negócios e fazer a coisa acontecer e também desenvolver negócios já existentes. Então, falar sobre essas ferramentas todas, para mim é muito bom, é gostoso. Esses 48 minutos de live passaram assim muito rápido e eu estava de olho aqui no relógio porque eu queria realmente trazer, né, me aprofundar mais no tema. Espero que eu tenha elucidado aí as dúvidas do André, né, que ele pediu para falar sobre isso. Não sei se foi uma dúvida ou uma curiosidade. E se vocês também tiverem perguntas para fazer depois, podem mandar para mim lá no direct, certo? Que aí eu vou estar sempre ajudando vocês, né? Tem os vídeos aqui no Instagram. Vou aproveitar. Nossa, 1 minuto, não vai dar tempo de falar. Amanhã eu falo. Tem um projeto novo no YouTube. Meu canal do YouTube foi reaberto. E tem vídeo lá. E aí amanhã vou iniciar um projeto novo de toda sexta-feira. Mas não vai dar tempo de falar aqui sobre isso agora. Então amanhã eu falo quando eu for apresentar o projeto, tá bom? Bom, 49 minutinhos. Vou encerrar aqui. Muito obrigada pela participação de cada um. Os comentários de vocês foram super relevantes, ajudaram, né, a movimentar e a desenvolver essa live, tá bom? Então, beijo, bom final de semana, né? Porque quinta-feira já é final de semana, né, gente? E eu também vou curtir um pouquinho agora, tá bem? Até já!